Um garoto endividado acabou ficando responsável por ensinar as 5 divindades do colégio, mas o que ele não esperava era que essa seria uma missão quase impossível de se completar, além de claro que essas belas donzelas acabariam se apaixonando por ele. Hoje vamos acompanhar a parte 1 da primeira temporada do anime Gotoubun no Hanayome, lembrando que o nome do anime sempre estará na descrição do vídeo, mas se você quiser pode me indicar nos comentários que eu mesmo vou estar te respondendo. Começamos com um jovem garoto sonhando com o dia de seu casamento, e após acordar vemos uma cena do mesmo no refeitório, onde ele acaba esbarrando com uma bela donzela, que queria o mesmo lugar que ele. O nome do prota é Uesugi Futaro, e durante a refeição a garota acaba vendo que ele tinha tirado nota máxima, e pede pela ajuda dele para poder estudar, mas ele acaba disfarçando e saindo dali em seguida. Futaro então recebe uma ligação de sua irmã, onde ela menciona uma oportunidade de emprego para ser professor de uma aluna rica, e ao descobrir que essa garota era na verdade a ruivinha do almoço, é revelado que o nome dela era Itsuki. No dia seguinte, ele até tenta dar um jeito de agradá-la, mas ela decide se sentar em uma mesa diferente, juntamente com suas irmãs. Uma delas então levanta para falar com ele, e seu nome era Ichika, que diz que se ele precisasse de ajuda para falar com Itsuki, bastava ele falar com ela. Enquanto pensava em como se aproximar, mais uma das garotas tentava se aproximar dele, o seguindo por toda parte que ele ia. Em certo momento, o prota decide ir até o local onde ele iria lecionar, e ao ser recepcionado por duas garotas, logo ele sai correndo para poder alcançar Itsuki. Porém, como não conseguiu chegar a tempo, ele decide subir pelas escadas, e chegando no andar que Itsuki morava, ele finalmente revela que seria seu professor particular, apesar de ela não aceitar inicialmente. Ele então pede desculpas pela forma que agiu anteriormente no almoço, e logo as garotas restantes aparecem também, e finalmente ele descobre que iria ensinar a todas elas, que na verdade eram quíntuplas. Na possível aula, apenas Yotsuba apareceu, e finalmente descobrimos o nome de todas elas, sendo Itsuki, Yotsuba, Miku, Nino e Ichika, e ao tentar chamar cada uma delas para estudar, pelo visto nenhuma tinha aceitado, e quando ele sai da sua última tentativa, Miku pensava que ele tinha roubado suas roupas de educação física, mas logo descobre que estava com sua irmã Nino. Futaro então acaba descobrindo da pior maneira que seria bem difícil lecionar essas quíntuplas, e Nino acaba oferecendo um biscoito para ele comer, porém quando ele bebe um copo de água, acabou desmaiando em seguida e acordando já na frente de sua casa, com Itsuki ao seu lado. Sua irmã então aparece em seguida, chamada Raiha, que logo chama Itsuki para poder jantar com eles, e ela acaba aceitando. Após uma bela refeição, a irmã do prota pede que ela os visitasse mais vezes, e claro que ela acaba aceitando. Depois disso, vemos que Itsuki tinha uma aceitado como professor, porém ela iria estudar por conta própria e provar a ele que ela era capaz, mesmo sem sua ajuda. No dia seguinte, Futaro menciona que não olharia mais na face da gêmea que tirasse nota maior que 50 em sua prova, porém após o teste ele percebe que todas elas tinham um grande potencial para tirar notas vermelhas. Ao chegar no colégio, ele vê as garotas chegando em um carro de luxo, e elas logo começam a correr dele pensando que ele as faria estudar mais, porém ao se mostrar inofensivo, ele faz uma pergunta do teste feito anteriormente, e descobre que elas odiavam estudar tanto quanto odiavam ele, apesar de ele perceber que Miku na verdade tinha acertado a pergunta feita anteriormente no seu teste. Quando ele tenta perguntar sobre a pergunta de mais cedo para Miku, Yotsuba acaba chegando para trabalhar a conversa deles. Elas então falam que deveriam aproveitar melhor o seu tempo se apaixonando por alguém, e quando Yotsuba pergunta para Miku se ela já tinha alguém que ela gostava, percebe de cara que sim por causa da reação de sua irmã. Na sala de aula, Futaro recebe uma carta de Miku dizendo que tinha algo que precisava falar somente para ele, deixando ele confuso pensando que ela na verdade estava apaixonada por ele. No terraço finalmente, Miku aparece, mas na verdade o que ela queria falar era a resposta da pergunta que ele tinha feito mais cedo, já que não teve coragem para responder na frente de suas irmãs. O prota então ao tentar falar com ela percebe que Miku na verdade gostava das histórias dos tempos antigos, sobre os senhores da guerra, e ele tenta usar isso a seu favor para poder convencê-la de estudar. Porém antes disso, Miku acabou mandando uma pergunta atrás da outra, juntamente com algumas histórias do passado dos senhores da guerra, mas em certo momento ela decide dar a ele sua bebida favorita, e lança uma frase de um dos senhores da guerra, pegando ele em sua própria mentira e assim desistindo de estudar ao seu lado, fazendo assim com que Futaro alugasse vários livros sobre história japonesa para estudar loucamente em seguida, até que finalmente ele estava preparado, mas ela acabou fugindo, e ele começa uma perseguição em cima de sua aluna, porém ela finge ser Yotsuba para poder escapar, até que ele esbarra na verdadeira Yotsuba e inicia novamente sua perseguição, e ambos começam um jogo de conhecimento enquanto corriam, e quando finalmente eles estavam sem fôlego para correr, eles então decidem parar. Depois disso, ele paga uma bebida para ela, que logo revela que dentre as 5 ela era mais atrasada, fazendo com que ele se dedicasse ainda mais na tentativa de ensiná-las, e ele então diz que queria ver todas as 5 sorrindo juntamente na formatura, e percebe que todas tinham potencial para conseguirem tirar nota máxima nos testes. Naquela tarde, novamente apenas Yotsuba tinha ido para sua aula, mas Miku chega em seguida também, apesar de estar apenas interessado nos senhores da guerra. No dia seguinte, Futaro estava tendo alguns problemas para poder entrar pela porta automática, e Miku aparece em seguida resolvendo o problema dele e o levando até sua casa, mas Itsuki ainda não o tinha aceito e decide estudar por conta, enquanto Nino sequer fazia um esforço para poder estudar, que inclusive começa a encontrar vários pretextos para fazer com que todas as suas irmãs, uma
após a outra, saísse dali para terem outro compromisso, sobrando apenas Miko, que não tinha caído nos truques dela. E quando Nino tenta se opor à irmã, infelizmente ambas acabaram tendo um pequeno desentendimento, até que a barriga do guloso ronca e elas decidem ter uma pequena competição na cozinha, para ver quem cozinhava melhor. Em questão de aparência já dava para ver quem ganharia, porém quando Futaro decide experimentar ambos os pratos, percebe que na verdade os dois estavam muito bons, mesmo de Miko não estando tão bonito quanto de Nino. E vemos que Miko tinha ficado mais feliz do que o normal com o comentário dele, e Nino então percebeu algo nessa reação de sua irmã. Enquanto ele ajudava Miko a lavar os pratos, ela menciona que se ele enfrentar Nino de forma digna, ela acabaria confiando nele, e ao sair do apartamento delas, ele percebe que esqueceu algo lá, e pega autorização com Miko para poder entrar novamente. Na sala, ele acaba encontrando com Nino, que estava sem suas lentes de contato e por isso não estava enxergando direito quem estava ali. Ele até tenta pegar as lentes para ela, mas quando ela chega atrás dele, o Prota decide sair dali e Nino acaba desabafando, pensando que o Prota na verdade estava ali apenas para tentar tomar o lugar de seu pai, e quando alguns livros iriam cair em cima dela, ele decide pular para salvá-la no mesmo momento. Porém, Tsuki acaba tirando uma foto daquele mal entendimento que logo leva a Júri acusando o Prota de ter feito algo que na verdade não aconteceu. Percebemos então que Miko na verdade estava do lado dele, e quando Nino menciona que na verdade ela tinha sentimentos pelo que estava sendo julgado, ela acaba ficando envergonhada, até que em certo momento, Itsuki acaba analisando melhor a foto, e percebe que na verdade ele tinha tentado salvar Nino de se machucar com os livros, que caíram da estante, finalmente livrando ele de ser condenado pelo júri das quíntuplas, e Nino acaba saindo dali em seguida. Enquanto ele ia para casa, acaba encontrando com ela do lado de fora, que logo decide ficar ali para poder fazer companhia a ela, com desculpa de estudar um pouco mais. Enquanto conversavam um pouco, ela menciona que não iria aceitá-lo mesmo que suas irmãs o fizessem. Depois disso, finalmente Futaro conseguiria estudar sozinho, mas tudo que ele fazia, ele pensava em um jeito de ensinar as quíntuplas, até que recebe a visita de Itsuki repentinamente, que queria entregar o dinheiro que seu pai tinha deixado com ela sobre o pagamento dele, por apenas 2 dias de trabalho, apesar de ele não poder aceitar por pensar que não tinha feito nada nesses dias que ele ficou por lá. Mas Itsuki então disse que a presença dele mudou algo em todas as 5, e ele decide levar sua irmã mais nova em seguida para um fliperama, juntamente com Itsuki. Eles aproveitam bem aquele momento, e ele revela que queria realizar todos os sonhos de Iraiha, mas logo foi colocado em uma situação constrangedora para ele, e quando estavam indo embora, ele novamente menciona sobre a parte de estudos, fazendo com que Itsuki corresse dele em seguida, até que eles acabaram encontrando com as outras 4, que diziam estar indo ver os fogos de artifício, porém elas só iriam ver os fogos de artifício depois que fizessem a lição de casa. Já no festival, todas estavam aproveitando bastante, e a Poço Sem Fundo novamente aparece comendo, até que Ichika acaba recebendo uma ligação importante, e sua irmã aparece em seguida com alguns peixinhos dourados. Quando Reha agradece a Yotsuba, ela acaba tendo a ideia de se casar com o Futaro para que ela se tornasse sua cunhada legalmente, apesar de ser apenas brincadeira. Quando Ichika volta, elas decidem ir a um restaurante que Nino tinha alugado, mas antes disso, elas iriam comprar algumas coisas para que todo mundo pudesse comer. Em certo momento, elas acabaram se separando, e ele acabou acompanhando Miko, que logo menciona a importância de ver os fogos de artifício para elas. E quando Nino estava sendo arrastada pela multidão que queria ver os fogos, Futaro chega em seguida para poder ajudá-la, e logo leva ela para a cobertura do restaurante que ela tinha alugado. Porém, a queima de fogos já tinha começado, e já que somente ela sabia da localização do local alugado, ela até tenta ligar para suas irmãs, porém não conseguiu, e o Prota então decide sair para ir atrás das garotas restantes. Ele então encontra com Ichika, mas logo ele é recepcionado por um cara suspeito perguntando qual era a relação dele com ela. Porém, quando ele finalmente respondeu, o cara já não estava mais ali. Miko então aparece em seguida, porém como tinha machucado o pé, ela não conseguiria andar direito, e ele decide levá-la em suas costas, porém não demora para que sua coluna o condenasse. Ele então, ao mencionar que Ichika tinha saído dali com um cara de bigode, ela se lembra que no passado já tinha visto ele também, e logo ele pede para que Miko o acompanhasse, e do nada 2 garotas surgem perguntando qual era o relacionamento deles, e quando Miko estava prestes a dizer que eles eram amigos, ele menciona que na verdade eram apenas conhecidos, deixando ela completamente incomodada com a resposta dele, e ao avistar Itsuki, decide ir atrás dela enquanto Miko esperava. No caminho, ele pergunta qual era a relação deles, e ela responde que ele já deveria ter essa resposta consigo, e repentinamente Ichika puxa o Prota para um lugar diferente, dizendo que não poderia ver os fogos de artifícios com suas irmãs. Se você quer ver como essa história vai desenrolar, comente #Hanayome, além de, claro, fortalecer com seu like também. Foi uma honra e um privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto. E aí, meu nobre e minha dama, tudo bem? Se você me assistiu até aqui, aproveite para dar uma olhada nesses outros vídeos. Assim você pode descobrir um anime novo para assistir e ainda por cima vai estar me ajudando também.